Adriana e todo mundo da FAV tem a honra de receber aqui o Dr. Tiago Arantes, que estava com a gente, né, Dri, durante nossa residência, nos ensinando o que era a maravilha da uveíte na vida das pessoas, entendeu? Então, por isso que você seguiu o uveíte, né? Então ele fez. Porque agora eu só vou conseguir chamar ele de chefinho, né? Porque é sempre. Seja muito bem-vindo, chefinho. Muito bom tê-lo de volta. Eu gostaria de fisicamente aqui comigo no ambulatório, mas esse dia vai chegar, tenho certeza. Mas eu agradeço demais o convite de vocês. E se tem uma coisa que eu acho que eu acertei na vida foi ter conseguido convencer. Quer dizer, não convenci, mas eu acho que eu influenciei o máximo que eu conseguia a Cecília fazer o uveíte, a Adriana gostar de uveíte, a Dani também. Então, infelizmente não estou mais aí, porque a saudade é grande, mas tem gente que está fazendo o que eu fazia e ainda melhor. Obrigado por todo mundo que está assistindo. Quem a Cecília falou, que eu queria era estar realmente encontrando com vocês fisicamente. Essa questão online é muito moderno para mim, eu não estou acostumado com isso, não. Mas vamos lá. O tema que foi proposto para mim foi um tema que eu gosto muito, que é uma coisa que às vezes o pessoal não dá muita bola. Doutora Helena está querendo falar. Só um minutinho, doutor. Oi, Tiago. Bem rapidinho. Só para dar as boas-vindas a você aí, dizer que eu quebrei um pouquinho o protocolo para dizer que você inspirou como um bom líder e formador de opinião muitas vidas profissionais, como você já mencionou aí, e mais do que tudo, a quantidade de pacientes que você deixou um legado de atenção, de cuidados e boas práticas. Então, que bom! Seja bem-vindo aí na sua casa, é uma honra aprender com você nessa tarde. Eu que agradeço, doutora Eliane, vocês que me inspiraram a fazer também tudo que eu fiz, né? A gente vai aprendendo com os mestres, e você é uma enorme. Assim, os pupilos ficarem mais brilhantes do que os mestres. Então, é a honra dos mestres, é o maior presente, é a multiplicação. Quanto orgulho para todos nós. Obrigado, doutora Eliana. Saudade grande de vocês, viu? Saudade é nossa também. Eu estava comentando que é um tema que às vezes é um pouquinho deixado de lado da uveíte anterior, mas é o uveíte do dia a dia, principalmente de quem não faz a especialidade. Todo mundo tem que saber e às vezes o diagnóstico está no pequeno detalhe, que a gente tem que ficar atento em relação a isso. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Vocês estão conseguindo ver aí, né? Estamos. Sim, perfeito. Estão ouvindo? O som tá bom? Sim, tá ótimo. Tá tudo ok. Então, assim, para quem não me conhece, eu sou do interior de Pernambuco, eu sou de Petrolina, me formei aí em Recife, fiz a minha residência na Fundação. Aí, quando eu saí de lá, eu fiz a minha especialização em retina clínica e em uveíte em São Paulo. Passei um tempinho fora, voltei para Recife, tive o prazer de trabalhar aí na Fundação, aí no Hope, e faz 2 anos que agora eu estou aqui em Joinville. E, graças a Deus, estou sendo também muito feliz aqui. O que eu pensei em abordar nessa aula de hoje foi um pouquinho em relação ao diagnóstico das uveites anteriores e aquelas uveites que são mais as uveites do dia a dia, as associadas à espondiloartrites, a artrite idiopática juvenil, a herpética e também algumas outras entidades que são um pouquinho menos frequentes. Como eu falei, as uveites anteriores são as uveites mais comuns. No mundo ocidental, representam 90% dos casos em serviços primários e nos serviços de uveíte chega a representar 50% a 60% dos casos. Aqui no Brasil, nos serviços terciários, a gente vê menos, mas é porque esses pacientes eles estão com um oftalmologista geral mesmo. Na Fundação, a gente fez um trabalho super interessante, que foi ver como que era o perfil das uveites na urgência.
E a gente viu que na urgência representa 70% dos casos de uveíte. Então, todo mundo tem que saber bem o uveíte anterior. Tem um dos motivos de não chegar no especialista é que frequentemente essas uveites elas acontecem como um episódio único, sem ter nenhuma recorrência, sem ter complicação. Então, às vezes, não é encaminhado para o serviço de uveíte. No entanto, ela pode ser uma apresentação inicial de uma uveíte potencialmente grave. Às vezes, uma uveíte pode começar como anterior, mas com o tempo ela vai se tornando mais grave, vai chegando a ter inflamação no segmento posterior, até mesmo se tornando uma panuveíte. Às vezes, a gente encontra isso em doença de BC, em sarcoidose, em sífilis. E ela também pode ser uma manifestação inicial de uma doença sistêmica. A gente vê isso daí com uma certa frequência nas espondiloartrites, especialmente na espondilite anquilosante. Esse slide é meio carregado, mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre elas. Então, as etiologias, a gente divide sempre qualquer uveíte em etiologias infecciosas, que nas anteriores se destacam os vírus da herpes. No entanto, cada vez se fala mais da uveíte anterior por CMV, que acontece em paciente que é imunocompetente, que é uma uveíte anterior hipertensiva, e lembrar de outras viroses, incluindo Zika, chikungunya, rubéola. A gente viu muito caso aí em Recife associado a chikungunya e Zika até naquela época. Tem as bacterianas. Entre as não infecciosas, a gente vai ter aquelas associadas a doenças sistêmicas que se destacam associadas ao HLA-B27 e à IJ, e aquelas que não têm associação com a doença sistêmica, que aí tem a doença de Fuchs, a síndrome glaucomatociclítica, a traumática, as associadas ao cristalino, e algumas outras que a gente tem também a despigmentação da íris. Além disso, a gente pode ter aquelas associadas a medicações. Hoje em dia, a gente praticamente não usa mais cidofovir, não tem, mas vez por outra, a gente encontra associada a bifosfonato e a fluoroquinolona. Então, paciente com uveíte anterior, a gente tem que questionar quais as medicações que eles estão usando ou que eles utilizaram nas últimas semanas. E lembrar que não é tão frequente, mas a gente pode ter o uveíte anterior como uma síndrome mascarada. Às vezes, como uma doença linfoproliferativa, pode simular uma uveíte anterior. Algumas etiologias podem ter características bem específicas, como nos casos de herpes, que a gente vai ter a atrofia setorial, na doença de Fuchs, que a gente vai ter aquela heterocromia. No entanto, até metade dos casos, a gente vira o paciente de cabeça para baixo, faz aquela boa anamnese, aquele bom exame, faz os exames laboratoriais e continua sem ter um diagnóstico específico para aquela uveíte. No entanto, acompanhando o paciente, às vezes a gente consegue diagnosticar. É aquela velha história, que o uveíte não é foto, o uveíte é filme. Então, você precisa de ter o acompanhamento do paciente e muitas vezes você diz o que é que ele tem durante essa evolução. Outro fator que complica para as uveites anteriores é que frequentemente os sintomas são inespecíficos. Esses primeiros sintomas aqui, uma conjuntivite pode dar dor, hiperemia, fotofobia e lacrimejamento. Então, eu não consigo afirmar que um paciente tem uma uveite anterior sem fazer um exame na lâmpada de Fenda, sem ver a reação de câmara anterior. Aí que limita um pouquinho a telemedicina para a gente. Então, eu preciso de fazer um exame armado daquele paciente para verificar se existe ou não uma reação de câmara anterior ou uma celularidade. Diminuição da acuidade visual, outras alterações da função visual, elas são mais frequentes nas uveites intermediárias e também nas uveites posteriores e difusas. Às vezes você tem um paciente com uma baita reação de câmara anterior e mesmo assim ainda tem a visão de 20/20. Ponto-chave. Você precisa de ter uma anamnese muito cuidadosa. Então, a gente precisa de ver como que é o histórico dessa doença, tentar caracterizar essa uveíte em relação ao curso, se ela é aguda, se ela é recorrente, se ela é crônica, ver se tem outras características associadas na sintomatologia que me faz pensar em doenças específicas. A gente faz aquela revisão dos órgãos e sistemas, né? Eu costumo dizer que eu faço um interrogatório sintomatológico dirigido. Então, o paciente chega para mim, eu não vou já de cara começar a fazer absolutamente todas aquelas perguntas do interrogatório sintomatológico. Eu faço aquelas perguntas mais iniciais,
faço o exame do paciente e depois eu faço aquelas perguntas mais direcionadas que podem me guiar para aquilo que eu vi. Então, eu examino e depois eu volto a fazer pergunta para os pacientes. Tem gente que faz diferente, que prefere usar aquele questionário que você já faz toda a revisão de sistemas e já tem ali desde o início. Eu considero mais produtivo para mim, claro, fazer algumas perguntas básicas, mas fazer o exame e depois fazer mais perguntas novamente. E, claro, a gente vai verificar os antecedentes pessoais, sociais e familiares do paciente. Isso vai ser para qualquer uveíte. Eu vou já fazer uma interrupção, chefinho, porque eu acho extremamente importante isso tudo que você falou, principalmente para os residentes. Às vezes o pessoal chega para discutir um caso e aí eu fico, tá, e quantos episódios já teve? Qual foi o espaçamento entre os episódios? Porque o tipo de como essa uveíte evoluiu, né? Como é que foi essa duração, o curso disso tudo aí muda na minha cabeça o que é que eu estou pensando, né? E, inclusive, pensar no tratamento. Então, eu acho que é uma dica aí extremamente importante, que todo mundo tem que ter isso em mente. Porque quem vai discutir com um uveólogo, ele vai lhe perguntar tudo isso, que ele precisa para poder entender o curso da doença, né? Sem dúvida, Cés. A gente tem que saber, claro, se é unilateral, bilateral, se são os dois olhos, se começou simultâneo, se foi primeiro um olho, depois o outro. Se por acaso tem uma crise num olho, esse olho fica bom, depois a outra crise é no outro. A gente precisa de saber tudo isso. E o uveólogo, ele tem os padrões, né? Então, a gente tem o que é uveíte crônica, aguda, recorrente, que o residente, o generalista, não precisa de saber exatamente. Aguda é aquela com menos de 3 meses de duração. A recorrente é aquela que fica sem tratamento e passa 3 meses de intervalo sem ter nenhuma crise. Crônica, maior de 6 meses. Então, para quem não faz uveíte no dia a dia, claro, não precisa de ter aquilo padronizado, aquela coisa tão rígida. Mas a gente tem que ter uma noção, sim, para poder investigar e tratar esse paciente. Então, a gente passa para o exame, né? Isso daqui é mais para os residentes, tá? Os papas aí da fundação já sabem muito bem, muito mais do que eu, tudo isso. A hiperemia conjuntival da uveíte anterior não é aquela hiperemia difusa que a gente vê na conjuntivite. Ela é uma hiperemia que ela é ao redor da córnea, aquela pericerática, a injeção ciliar mais. Ponto-chave que a Cecília vai perguntar também, como que é o precipitado cerático. Isso daí faz a gente pensar em etiologia. Se o precipitado cerático parece aquela gota de gordura, é aquele precipitado granulomatoso, me faz pensar em etiologias granulomatosas. Se é só aquela poeirinha que está na face posterior da córnea, ele é um precipitado fino, não granulomatoso. Eu já penso em outras coisas. Isso daí não é rígido. Durante uma evolução de uma doença granulomatosa, vamos supor um paciente com sarcoidose, eu comecei a tratar com corticoide. Aquele precipitado cerático, ele vai evoluindo, pode chegar um momento que ele fica um precipitado fino e ele, depois de um tempo, pode desaparecer. Ou seja, esse precipitado cerático granulomatoso pode acontecer em um momento só da doença, mas se você verifica ele, você vai pensar em doenças granulomatosas, sarcoidose, tuberculose, toxoplasmose, mas não necessariamente somente essas. Por incrível que pareça, doenças não granulomatosas também pode dar PK mais grosseiro. Inclui aí a artrite idiopática juvenil e até mesmo o vírus da herpes. Você pode ter uns PKs mais significantes. Outro ponto importante é a ceratopatia em faixa. Ela não me ajuda em relação à etiologia, no entanto, ela me faz pensar em relação à cronicidade. Se eu tenho um paciente que chega para mim pela primeira vez, o olho tem uma reação de câmara anterior, de uma cruz, da calma, mas se eu vejo que tem aquela faixa inicial na região nasal e região temporal, mesmo que seja pequena, eu sei que aquele processo não está acontecendo há algumas semanas. Aquilo ali já faz um bom tempo, já tem pelo menos alguns meses. E claro, se você vai deixando a inflamação crônica acontecer, você começa a ter o acometimento, pegando também a região central, pode até baixar a visão por causa da diminuição da transparência de meio. Eu vou ter palavras, né?
lembrar que nem toda ceratopatia em faixa é uveíte. Você pode ter em outros processos crônicos oculares, incluindo outras doenças metabólicas que têm alteração do metabolismo do cálcio. Esse vídeo é um vídeo do Leandro Pimentel, que é um excelente especialista de retina e de catarata, aí de Recife também. A reação de câmara anterior é essencial para a gente. Não sei se vocês conseguem ver as célulazinhas circulando aí. É por ela que a gente vai dizer o tanto que o olho está inflamado e quando eu começar o meu tratamento, eu vou saber se o tratamento está respondendo ou não. Então, eu vou verificar aquelas células que estão circulando no humor aquoso e eu vou verificar também o flare, que quando eu tenho a inflamação, os vasos ficam incompetentes, aí você tem uma transsudação de proteínas para o humor aquoso. E ele primeiro modifica um pouquinho a coloração, ele deixa de ser transparente para ficar um pouquinho mais acastanhado. E se eu tenho uma inflamação muito grave, começa a diminuir a transparência do humor aquoso, começa a formar aquelas membranas de fibrina. Qual que é o jeito melhor e o jeito padronizado, o jeito ideal de fazer essa avaliação da reação de câmara anterior? Coloca a lâmpada de fenda no aumento máximo que ela permitir, a intensidade da luz também no máximo. O feixe, a gente faz um pincel de 1 por 1 milímetro e a gente examina numa sala escura o feixe de luz que fica aqui entre a córnea e a face anterior do cristalino ou então até da íris. Então esse seria o jeito padronizado da gente avaliar. Esse feixe está um pouquinho maior do que esse 1 milímetro. Se eu tenho uma reação muito exuberante, aquelas células vão se depositar na parte inferior da câmara anterior e costuma formar esse nível horizontal, então é o hipópio, e aqui é um paciente também com a membrana de fibrina na borda pupilar. Claro, essas inflamações podem fazer eu ter sinecas posteriores, também pode ter sineca anterior. A íris eu vou verificar se ela tem sinais de atrofia, se tivesse essa atrofia setorial, se é uma atrofia difusa. Vou verificar também se tem nódulos de íris. A gente chama esses nódulos que estão peripupilares de nódulos de Kepp e esses que estão no corpo da íris de nódulos de Busacca. Não tem uma grande significância em relação a pensar em causas para isso. Ambos geralmente estão associados com doenças granulomatosas e costumam também diminuir com o tratamento. E claro, tanto associado com a inflamação quanto ao nosso tratamento com corticóide, a gente pode ter evolução para catarata. Só voltando um pouquinho, doutor Tiago, desculpa. O pessoal aqui fez uma pergunta com relação àquele vídeo das células na câmara anterior. De quanto que você mais ou menos classificaria aquela reação? Eu vou chegar lá. Tá. Eu vou chegar lá. E, claro, embora na uveíte anterior a gente tem como sítio anatômico primário a íris, o corpo ciliar, a gente vai ter como marco a reação de câmara anterior, a gente também pode ter algum acometimento do segmento posterior. A gente classifica a uveíte em relação ao sítio primário. Então, mesmo a uveíte anterior, eu posso ter o edema de mácula, pode ter uma inflamação do uveíte anterior, mas ela continua sendo a uveíte anterior porque o sítio primário é a íris ou o corpo ciliar e tem reação de câmara anterior. Mas o que é imperativo? Às vezes um paciente que você olha, inicialmente você acha que tem uma uveíte anterior, você faz o exame do fundo do olho e você vai encontrar um foco de toxoplasmose, você vai encontrar uma vasculite. Então, obrigatoriamente, todo paciente com reação de câmara anterior, mesmo aquele que você acha que é só uma uveíte anterior mesmo, você tem que dilatar a pupila e fazer uma boa fundoscopia desse paciente para verificar se não tem nenhum sinal inflamatório em segmento posterior. E aí, respondendo a... Perguntaram aqui, quando pensar numa uveíte anterior por CMV? Paciente que a uveíte anterior por CMV, geralmente ela é hipertensiva, pode ser crônica ou recorrente e ela costuma ter uns infiltradozinhos numulares na face posterior da córnea. Inclusive, a gente acha que aquela síndrome glaucomatociclítica, a uveíte de Posner-Schlossmann,
ela pode ser, na realidade, a etiologia ou CMV. Qual que é a grande limitação em relação ao weight por CMV? A gente só dá o diagnóstico se a gente funcionar o humor aquoso e fazer o PCR. Ou então a gente fazer a dosagem do IgG das imunoglobulinas no humor aquoso. Então, não é uma coisa que a gente faz no dia a dia. E o tratamento ainda é um tratamento que é um pouquinho... a gente tem dúvida se você tem que tratar com medicação sistêmica ou se você pode fazer o colírio ou o gel do Ganciclovir. Então, ainda é um weight que a gente precisa de mais coisa para esclarecer. Mas o diagnóstico é pelo PCR e ela efetivamente ela existe e responde ao tratamento adequado. Mas aquela outra pergunta que a Cécia falou, sim, a gente padroniza o exame para ver a reação de câmara anterior. Então, naquele feixe de 1 por 1 milímetro, se eu vejo de 1 a 5 células, meia cruz de células. Se eu vejo de 6 a 15, uma cruz. De 16 a 25, 2 cruzes. 26 a 50, 3 cruzes. Mais que 54 cruzes. Qual que é a grande crítica? É só a Cecília e a Adriana que conseguem contar 50 células circulando naquele feixe. Então, é quantitativo, na realidade não, é quali-quantitativo. Até 25 células dá para a gente contar, dá para ter uma noção, mas aquelas células elas estão circulando. Então, depende um pouquinho da experiência da pessoa que está fazendo. Então, existem críticas para essa classificação. No entanto, entre especialistas, tem uma concordância muito grande em relação a essa classificação. O que eu disser que é 2 cruzes, Cecília vai examinar e também vai dizer que é 2 cruzes, entende? E a gente também classifica em relação ao flare, em relação à proteína. Esse paciente, vocês estão vendo que eu não consigo ver detalhe da íris, está aquela coisa meio nublada, está parecendo uma névoa, o humor aquoso. Então, ele tem já 4 cruzes de flare. A gente classifica dessa forma, então, esse flare. Se eu tenho uma cruz, é bem discreto, consigo ver bem os detalhes. Moderado, me impede um pouquinho de ver detalhes. 3 cruzes, já está mais borrado a íris e o cristalino. E se eu tenho informação de fibrina ou aquele humor aquoso está bem coagulado, parecendo uma geleia, é o mais intenso que a gente tem. E nesses casos, você nem vê as células circulando, elas ficam todas grudadas naquela fibrina. Investigação, aí a gente vai se basear de caso para caso. Vai levar em consideração, claro, as características do paciente, a idade, a lateralidade, os dados que a gente conseguiu na anamnese e os achados do exame oftalmológico. Eu sou bem a favor da gente fazer isso extremamente bem feito, que muitas vezes o diagnóstico a gente não precisa nem de exame, a gente só dá por essas características. Então, se eu tenho um ovite anterior, curso agudo recorrente, fica alternando de um olho para outro, é não granulomatosa, costuma fazer muita sinéquia no homem jovem, provavelmente é um HLA-B27. Se é uma crônica, não granulomatosa numa criança, provavelmente é IJ. Isso a gente vai falar mais para frente, mas é só para mostrar que às vezes a gente tem o laboratório como suporte, mas o diagnóstico é mesmo clínico. O que eu levo para o meu dia a dia? Se eu não encontrei nada de muito especial na anamnese, nem no exame físico, os exames básicos que eu vou pedir para aquele paciente com VIH anterior é um hemograma, uma prova de atividade inflamatória, seja o VHS ou proteína C reativa aos dois. Sempre a gente vai fazer a avaliação para sífilis. Eu gosto de ter um raio-x de tórax, tanto para a gente avaliar em relação à tuberculose quanto à sarcoidose. Não costumo fazer tomografia de cara. E a gente está num lugar que tem a tuberculose endêmica, né? Então, eu faço sim, mesmo para não granulomatosas, eu gosto de ter um teste não tuberculínico, um teste tuberculínico, um PPD para a maioria delas. E o HLA-B27, para as uveites não granulomatosas, eu gosto de pedir sim. Embora eu não vou tratar diferente, muitas vezes a gente tem oportunidade de dar o diagnóstico de uma espondilite nessas situações e também a gente sabe como é que vai ser o curso da doença se tem o HLA-B27 positivo. Não faço PCR de rotina, na realidade é muito, muito, muito raro eu fazer o PCR porque o meu acesso a ele é limitado.
e às vezes eu não confio muito nos laboratórios que estão fazendo. O laboratório precisa de ter uma boa padronização da técnica, mas ele pode ser muito útil em alguns casos de dúvida diagnóstica. A gente faz a paracentese, aspira o humor aquoso e manda para o laboratório. Tem alguns casos... Até aproveitando isso, o pessoal perguntou aqui como é que é a técnica realmente de fazer essa coleta. Eu gosto de fazer no centro cirúrgico. Você pode fazer até mesmo na lâmpada de fenda, mas eu prefiro fazer no centro cirúrgico mesmo. Você vai com a seringa e a agulha de insulina e a gente aspira. A gente aspira bem pouco. É raro a gente conseguir aspirar 0,1. Então, às vezes, a gente fica só com 0,05, mas um bom laboratório costuma fazer. E quando você tem que entrar em contato antes com o laboratório, perguntar se eles vão rodar isso, dizer que o volume é muito pequeno, e eles fazem o teste da mesma forma que eles fazem para análise do líquor, tá? Então, tem que ser conversado antes, mas é uma coisa possível de ser feito. E ele, para maior, doutor Tiago, um recipiente, alguma coisa que você utiliza para... Te manda nas próprias seringas. Manda na seringa. Eu deixo, às vezes que eu fiz, eu ainda deixei com a agulha. Porque às vezes você vai manipular, você perde aquele pouquinho que você coletou. Já então, é pouco e perde, né? Exatamente. Eu recapo a agulha, que não devia fazer, mas nessa situação eu coloco a capinha de novo e mando na própria seringa. Você poderia colocar no Eppendorf também. Tudo depende de como você conversar com o laboratório, né? Tem uma pergunta também, perguntando se o senhor repete o PPD ou só faz uma amostra. Pede uma vez e aceita aquele resultado. Eu peço uma vez. E já aproveitando, só para já complementar a pergunta, se também não pede HIV e sorologia para toxo. Eu peço o teste para tuberculose uma vez e acredito naquele resultado, a menos que eu tenha um paciente que seja HIV, que seja imunossuprimido, ou que eu acho que possa ter um falso negativo, ou então um paciente que TB miliar dá PPD negativo, né? Então, assim, se eu sei que é aquela situação que eu posso ter um resultado falso negativo, aí eu passo ou para fazer o IGRA, né, o quantiferon, que baixou bem o preço, tá? Hoje você consegue fazer quantiferon por menos de R$300. O pelo SUS não faz, e convênio também não cobre, mas você consegue fazer com preço bem mais baixo. O PPD, você tem um efeito booster, né? Então, você precisa de saber como é que funciona quando você repete esse PPD. Então, tem alguns detalhezinhos. Então, a princípio, a gente não repete PPD em menos de 6 meses, a menos que você queira estar testando o efeito booster. Toxoplasmose pode dar o VIH anterior, sim, mas ela vai dar o VIH anterior naquele paciente que está com a doença aguda recém-adquirida. A recidiva da toxoplasmose, a menos que seja a exceção da exceção da exceção, ela é uma recidiva posterior, é uma retinocoroidite. No entanto, pacientes que têm a toxoplasmose aguda, IgG e IgM positivo, recém-adquirida, às vezes você tem só o VIH anterior sem ter manifestação posterior, mas não é o caso do dia a dia, tá? Então, a princípio, eu não peço sorologia para toxoplasmose se eu tenho só um VIH anterior. Exame para HIV, Céssi, foi uma ótima pergunta. Devia estar aí. A gente tem que pedir sim. Eu já tive 2 pacientes, vou até modificar essa aula para incluir. Eu já tive 2 pacientes que tiveram o VIH anterior por HIV. Eles estavam com a carga viral super alta, foi a doença recém-diagnosticada. E eu acredito que nesse caso foi pelo próprio HIV e existe essa descrição. Então deve estar incluído sim a sorologia para HIV. Mais dois exames que perguntaram, fator reumatoide e fator antinuclear. Se eu não estiver pensando em lúpus ou alguma doença reumatológica, se não tiver nada na anamnese para eu pensar em alguma coisa desse jeito, eu não peço. E é muito, muito, muito raro você ter uma artrite reumatoide dando o VIH anterior. Ela vai dar olho seco, episclerite, esclerite. O VIH anterior não é muito comum. Pode ter, mas não é muito comum. Se o paciente não tiver nenhuma queixa articular, eu não peço, que nem eu coloquei. Esses são os exames se eu não tenho nenhum achado significante nem nada na anamnese que direcione a investigação.
Se for uma mulher nos seus 50 anos, a artrite, artralgia de pequenas articulações, eu vou pedir, entende? Eu vou pedir o fator reumatoide, mas se não tiver nada para eu pensar em doença reumatológica, eu não peço. Eu acho que é aquilo, né? Você tem que saber por que você está pedindo o exame e saber interpretar o resultado dele. Então, se de repente você não tem uma suspeita nenhuma e vem um FAM positivo, e aí, o que é que você vai fazer com isso? Você vai considerar ou você não vai considerar, né? Então, eu acho que o mais importante é a sua anamnese de entender por que você está pedindo e saber interpretar o resultado que vai chegar, né? Exatamente, porque você tem um número considerável da população normal que tem fator reumatoide FAM positivo, sem ter doença nenhuma. Então, tem ainda aquela situação que você está autorizado a só tratar o uveíte sem pedir nenhum exame, tá? Não estou dizendo que todo mundo faz isso. Tem especialista em uveíte que trata que vai solicitar exames para todos os casos de uveíte anterior, tá? No entanto, é aceitado que um adulto saudável, que tem um episódio único de uveíte, que tem uma boa resposta com o colírio, que a uveíte é não granulomatosa e ela é leve, que você pode postergar essa avaliação somente se você tiver uma recorrência da uveíte. Então, você não teria necessidade de investigar aquele primeiro episódio, já que uma boa parte das uveites anteriores acabam sendo como idiopáticas. Então, se o paciente tiver uma recorrência, obrigatoriamente precisa de ser investigada, mas uma uveíte anterior leve, um paciente saudável, que você fez uma anamnese correta e não identificou nada, você pode só tratar. Se respondeu bem, você só continua fazendo o acompanhamento. Eu acho que isso é bem importante, tem que ser bem explicado ao paciente, porque às vezes o paciente chega tão ansioso que você não consegue convencer ele de que pode ser só uma crise única, que ele não vai ter mais nada, né? Mas eu acho que a relação médico-paciente aí entra bem forte para poder você realmente conseguir o fato de poder esperar para fazer a investigação, né? Então, agora eu vou passar para algumas uveites que são aquelas as anteriores do dia a dia. Posso passar para essa parte? Pode. Vou começar com as espondiloartrites, que é impressionante. Eu acho que aqui em Joinville chegou algum alemão com HLA-B27 positivo e teve um monte de filho. Que tem muito paciente HLA-B27. Você pega muito paciente aqui e às vezes eles não têm espondilite, eles só têm a uveite anterior, é HLA-B27 positivo, tem aquela uveite anterior típica e não tem espondilite. Inclusive mulheres também, que não é tão frequente. Bem mais do que eu vi aí em Recife. A uveite anterior, nesses casos, ela pode estar associada não só à espondilite anquilosante, mas também às outras espondiloartrites. Ela vai ser muito mais comum na espondilite anquilosante mesmo, mas ela pode acontecer na artrite reativa. Agora, lembrar que nesse caso é mais comum acontecer a conjuntivite, né, que aqui antigamente se chamava como síndrome de Reiter. Pode acontecer também na artrite psoriásica e nas enteropáticas. Agora é interessante, nessas daqui, elas não necessariamente são aquelas clássicas, aquelas crises agudas recorrentes. Às vezes elas são mais crônicas, podem ser bilaterais, inclusive a gente pode ter até acometimento do segmento posterior. Eu tenho um paciente que tem doença inflamatória intestinal e tem uveite intermediária. 2 pacientes, inclusive, não é uveite anterior, é uma uveite intermediária crônica. Quando o paciente tem o HLA-B27 positivo, geralmente essas crises costumam ser mais intensas e elas também têm uma tendência a maior recorrência. Por isso que eu gosto de pedir o HLA-B27 também. E é interessante que a gente recebe muito paciente do reumato por causa disso. Entre as manifestações extraarticulares da espondilite anquilosante, a mais frequente delas é a uveite anterior. Então, 42% dos pacientes com espondilite têm manifestação extraarticular. E entre essas extraarticulares, metade são as crises de uveite anterior. Tão importante que o uveite anterior faz parte dos critérios diagnósticos para a espondilite anquilosante, né? Não só para a espondilite anquilosante, para a espondiloartrites em geral. Lá
a Irlanda, eles fizeram uma pesquisa que é super interessante. Num serviço de referência, eles pegaram pacientes que estavam inicialmente classificados como uveíte anterior idiopática. Então, um país de primeiro mundo, paciente que estava como uveíte anterior idiopática. Eles foram esmiuçar um pouquinho mais esses pacientes. Eles chegaram ao achado que 40% daqueles pacientes, eles tinham espondilite anquilosante. Eles não tinham simplesmente o HLA-B27, eles já tinham doença articular. Só que ninguém tinha ido atrás para perguntar se o paciente tinha dor lombar, se essa dor lombar era inflamatória, se o paciente tinha HLA-B27 positivo. Então, quando eles descobriram aquilo de todo esse número de espondilite anquilosante, eles puderam encaminhar o paciente para o reumatologista para fazer o tratamento adequado e, com isso, mudar o prognóstico da doença articular e até mesmo a qualidade de vida do paciente. Então, a gente, como oftalmologista, a gente tem essa possibilidade. Qualquer paciente com uveíte anterior, a gente obrigatoriamente tem que questionar se tem dor lombar, se tem alguma coisa para a gente pensar em espondilite. Muitas vezes o paciente vai achar que vai ter dor lombar inflamatória e vai achar que aquilo ali é por causa da postura ou é por causa do exercício mal feito, está tomando por conta própria um anti-inflamatório e, na realidade, aquilo ali já é uma espondilite anquilosante. Até para exemplificar, eu tenho uma paciente no consultório que foi a primeira vez que chegou para mim. Ela chegou mancando com uma muleta. E eu perguntei, aí o que foi? Não, eu tive que fazer uma cirurgia no quadril e na coluna que o ortopedista recomendou. Quando chegou lá, o uveíte anterior, eu fiz, eu queria que você fosse no reumato, espondilite anquilosante, né? Então, assim, acho muito importante a avaliação do oftalmo para ajudar no diagnóstico desses casos aí. E quando a gente começa a perguntar mesmo essa questão, a gente vê que a gente vai vendo um monte de paciente com espondilite e muda totalmente a vida deles. Tanto facilita a vida da gente, porque o paciente, quando faz o tratamento, tem menos crise de uveíte, quanto também muda o prognóstico da doença articular. Pensando mais especificamente na espondilite anquilosante, essa uveíte anterior, ela é bem característica. Ela tem um início súbito, ela tem um curso que é recorrente, de uma forma interessante. Ela quase nunca acontece nos dois olhos ao mesmo tempo. Ou ela acontece sempre num olho só, ou ela acontece uma crise num olho, outra crise no outro. Costuma doer bastante. Às vezes a dor vem antes da reação de câmara anterior, que é interessante. E normalmente a visão não é muito prejudicada, costuma estar normal. Não tem precipitado serático granulomatoso, o precipitado serático é fino, então é um paciente que está com uma baita reação de câmara anterior, mas os precipitados seráticos são discretos. A reação geralmente é de moderada a grave e a pressão no olho inflamado costuma ou estar normal ou um pouquinho baixa, mas se começar a ter alteração da estrutura, do ângulo camerular, claro, você pode acabar levando a um glaucoma mesmo. E aqui são alguns exemplos, né? Parece uma gelatina aqui no humor aquoso, de tão coagulados, casos de POP, os sinéquias posteriores. Pessoal, eu vou correr um pouquinho mais daqui para frente para não me atrasar muito, tá? Mas as perguntas eu respondo todas. Mas pode ir, a gente segura um pouquinho as perguntas para fazer mais de uma vez. Tá. Então, o tratamento é corticoide tópico. Na imensa maioria dos casos, você vai resolver só com isso. Claro, se eu tenho uma reação de 4 cruzes, eu vou querer que aquele paciente use de uma forma muito intensa. As meninas lembram que tem paciente que eu peço que nas primeiras horas, pingar de 15 em 15 minutos ou de meia hora, aí depois passa para 1 em 1 hora, e a gente consegue tirar crises bem feias de uveíte anterior de espondilite desse jeito. E esses pacientes têm uma tendência muito grande a fazer sinéquia, então a gente usa também o colírio midriático. E se o paciente já tiver com sinéquia, a gente tenta ao máximo possível dilatar. Se possível, até dilatar no consultório mesmo. Pinga o que você tiver de agente midriático no consultório, faz aquela bombinha para tentar soltar a sinéquia. Corticoide sistêmico ou periocular pode ser necessário sim, em alguns casos mais graves. Aqui, então, aquele paciente que chegou no consultório com sinéquia, e a gente tenta já mesmo na hora já soltar aquilo. Se for uma sinéquia mais fresca, a gente consegue soltar. Se aquela sinéquia é muito antiga ou de base muito ampla, vai continuar aderido ali.
Geralmente, para controle da uveíte, a gente não precisa de imunossupressor. Normalmente, ele é passado pelo reumatologista mesmo para o controle da doença articular. Mas se tem um paciente com recidivas frequentes da uveíte, a gente pode conversar com o reumato para iniciar isso daí. E esses pacientes, normalmente, eles iniciam mais precocemente os anti-TNFs. E eles vão, quando acontece isso, vai diminuir o número de crises, e nos pacientes que nunca tiveram uveíte, vai diminuir o risco de desenvolvimento de manifestações oculares. Passando para uma outra frequente, ainda dentro das reumatológicas, e que todo mundo tem que ficar muito atento, porque essa uveíte é uma uveíte que se... Então, a uveíte anterior associada à artrite idiopática juvenil pode chegar em alguns serviços a 47% das uveites pediátricas. Aqui no Brasil, em serviços de referência, esse dado é lá de São Paulo, é 41% das uveites pediátricas lá na USP. É também a manifestação mais frequente extraarticular dessa doença e tem uma incidência cumulativa de até 25%. E tem uma relação temporal com o diagnóstico da artrite. 73% vai acontecer no primeiro ano do diagnóstico e 90% acontece até nos primeiros 4 anos após o desenvolvimento da artrite. Muito raramente pode preceder também a doença articular. A artrite idiopática juvenil, então, ela não é uma doença só, tá? É um monte de doença diferente, mas que tem características parecidas, acomete uma faixa etária mais jovem, então os reumatologistas agrupam como esse nome. E para a gente tem diferença em relação às manifestações oculares. A forma que a gente tem mais a manifestação é na forma oligoarticular, que até 25% vai desenvolver uveíte. Na artrite psoriásica, que é menos frequente. Na poliarticular, com fator reumatóide negativo, menos frequente ainda. Geralmente, nesses casos, a gente vai ter uma uveíte anterior crônica. No entanto, tem umas crianças que têm artrite relacionada à entesite que se comporta da mesma forma que aqueles pacientes com HLA-B27 positivo. E uma outra coisa interessante é que nem sempre ela é anterior. Na uveíte associada à IJ, 83% é anterior, mas se vai ter aqueles 15%, 17% de pacientes que vai ter a inflamação do segmento posterior também. Caracteristicamente, uma uveíte de curso crônico recorrente não tem uma associação muito grande com a atividade sistêmica. Isso é interessante. No HLA-B27 também não tem essa associação tão grande. Então, ela pode manter inflamação mesmo com artrite em remissão. Aqui ela costuma ser bilateral, tipicamente não granulomatosa, no entanto, alguns pacientes têm PKs grosseiros. E o que é o chato, difícil para a gente, é que é uma doença insidiosa. O olho é calmo e criança normalmente não reclama de baixa visual. Então, o pai não está vendo o olho vermelho, a criança não está reclamando. É muito frequente o paciente chegar para a gente, infelizmente, às vezes já com catarata, com sinéquia posterior e até com ceratopatia em faixa. Então, a gente precisa de fazer até um screening justamente por causa disso. São fatores de risco para a uveíte anterior crônica. Artrite idiopática de início precoce, subtípico oligoarticular e a presença do FAM positivo. E fatores de risco para perda visual, quando o paciente já chega para você com baixa de visão, você sabe que o prognóstico dele é ruim, e também se já tem alterações mais graves da estrutura ocular naquela primeira avaliação, também o prognóstico é bastante pior. Por causa disso, a gente faz o screening de qualquer paciente com AIJ. Então, o encaminhamento do reumatologista, ele é feito mesmo quando o paciente tem só suspeita de AIJ. Então, se o paciente com diagnóstico ou suspeita de AIJ, obrigatoriamente precisa de passar por uma avaliação oftalmológica e, idealmente, deve ser feita em até 6 semanas daquele diagnóstico ou suspeita. E se o paciente estiver com sintoma ocular, ele deve ser avaliado em até 1 semana. Isso são recomendações, são guidelines. E, considerando aqueles fatores de risco, pacientes que têm menos tempo de diagnóstico e que tem FAM positivo e com idade de início da doença mais jovem, eu vou fazer uma avaliação oftalmológica mais frequente, porque eles têm risco maior de desenvolvimento da doença. Então, um paciente com FAM positivo
teve o início da artrite com menos de 6 anos, tem menos de 4 anos de evolução da doença, eu vou fazer a biomicroscopia e medida da acuidade visual de 3 em 3 meses. Conforme o tempo vai passando, eu vou aumentando aqueles intervalos, e se o paciente tem aquelas formas que não é comum o acometimento ocular, ou que o acometimento ocular costuma ser sintomático, às vezes a gente faz o acompanhamento, é só anual mesmo, tá? Tem mais de um protocolo, mas esse é o protocolo que eu costumo seguir para o screening desses pacientes, para avaliação oftalmológica. E a gente precisa de orientar também os reumatologistas em relação a isso. Qual que é o grave? As complicações são bem mais frequentes do que em de adultos. Esses dados são dados da Alemanha. Então, veja aqui, 56% dos pacientes tiveram complicação, mesmo num país de primeiro mundo. A gente tem que estar muito atento em relação ao manejo desse paciente. É frequente a gente precisar de cirurgia e, nesses casos, a gente vai ter que ter cuidados pré, intra e pós-operatórios muito específicos, que isso fica mesmo a cargo do especialista em uveíte. Implante de lente intraocular nesses casos ainda é muito polêmico. Eu confesso que aqui na nossa realidade de Brasil, eu ainda acho que a maioria dos casos são melhor tratados se eles ficarem afásicos. Não estou dizendo que todo paciente vai ficar afásico. Tem alguns pacientes que a gente consegue implantar lente, que fica muito bem, paciente que está extremamente bem controlado, é orientado, mora vizinho do reumatologista e do oftalmologista, pode colocar lente. Mas na maioria dos pacientes da nossa realidade, eu ainda acho que é melhor eles ficarem afásicos. E a gente tem que ter muito cuidado com a iatrogenia, com os efeitos colaterais dos medicamentos locais sistêmicos, principalmente do corticoide, e também que é paciente que tem risco grande de ambliopia. Não adianta eu deixar fazer tudo, controlar a uveíte, mas se depois o paciente ficar amblíope, né? E aqui é uma miscelânea de alguns achados que a gente tem. Então, a ceratopatia em faixa, a catarata subcapsular posterior, uma faixa inicial, sinéquias posteriores várias, edema macular cistoide. Tratamento sempre multidisciplinar, acompanhar junto do reumatologista. Aqui foi um caso que foi implantado lente, né? Então, todos esses depósitos celulares na lio, isso daqui é terrível, às vezes fica com essas opacidades mesmo. E mesmo sendo acompanhado junto do reumatologista, o oftalmologista tem um papel fundamental. É ele que vai dizer se a terapia que o paciente está boa, se está com reação de câmara ou não. Então, ele vai ajudar muito no manejo do tratamento. E como agentes poupadores de corticoide, o agente de primeira linha ainda é o metotrexate, mas a gente usa muito os anti-TNFs. E a gente tem protocolos para isso, tá? O objetivo de tratamento é o paciente ficar com 0 de reação de câmara anterior. Você não quer nenhuma célula circulando. Você pode controlar até isso daí com um pouquinho de corticoide tópico. Se você está usando menos de 2 gotas por dia, já tem estudos mostrando que esse paciente evolui muito bem. O risco de evolução para catarata e glaucoma é muito baixo. Então, às vezes, a gente mantém por muito tempo, mesmo em criança, essa corticoterapia tópica, se ela está ajudando a manter sem reação de câmara anterior. Pode usar corticoterapia pério ou intraocular em casos selecionados. E um detalhe importante, o etanercept está na bula tanto para espondilite quanto para a artrite idiopática juvenil. No entanto, a gente não tem um controle bom da uveíte quando usa esse anti-TNF, o etanercept. A gente tem um controle melhor quando usa agentes monoclonais, como a adalimumab, como o infliximab. Então, é meio complexo esse protocolo, esse organograma que a gente usa, mas basicamente, se o paciente está com uveíte ativa, se ele já tem alguns fatores de prognóstico ruim, se a acuidade está baixa, se tem hipotonia, glaucoma, catarata, edema de mácula, opacidades vítreas, eu já vou iniciar corticoide tópico e corticoide sistêmico. Espero 3 semanas. Se não está bem, já inicio o metotrexato. Espero mais um tempo, que demora para o metotrexato fazer o efeito biológico dele. Se não melhorar, já vou para anti-TNF. E, claro, isso daí vai variar conforme a resposta que eu tenho ao tratamento. Passando em 10 minutos para a uveíte anterior herpética. Pessoal, o tempo que eu estou com o tempo livre, tá? Eu estou o tempo de vocês, é só porque eu não quero atrasar muito. Está tranquilo.
É a uveíte anterior, mais frequente, infecciosa, tá? Pode ser por herpes vírus, entre as virais, mas também, como eu disse, pode ser outros vírus. Vocês ainda estão vendo uveíte por zika, chikungunya por aí? Ou já acalmou mais? Calmou, né? Ainda bem. Eu não vejo, não. Acalmou, tem mais não. Eu sou a rainha da urgência, eu sei tudo. Opa! Laura. Tem mais não. É. E as principais delas são as pelos vírus da herpes mesmo, tá? E sempre é um diagnóstico difícil, tanto em relação às outras etiologias, quanto para a gente saber se é um uveíte por zoster ou por simples que vai modificar o nosso tratamento. Ela representa 5 a 10% das uveites em centros de referência, tem uma distribuição mundial, não tem predileção por sexo ou raça, mas paciente mais jovem costuma ser herpes simples, paciente mais idoso costuma ser herpes zoster. O que ajuda a gente? É que é raro você ter só aquela reação de câmara anterior. Normalmente você tem alguma coisa a mais na uveíte por herpes. Então, ou você vai ter uma lesão cutânea, ou conjuntivite, ou ceratite, ou esclerite, ou o paciente vai estar com hipertensão ocular, ou o paciente vai ter alguma dica na íris que vai fazer a gente pensar na etiologia herpética. Ela vai ser unilateral, na imensa maioria dos casos. Tem descrito na literatura casos bilaterais, mas é a exceção da exceção da exceção da exceção. Até que se prove o contrário, um uveíte bilateral não é etiologia herpética. E o curso pode variar, pode ser agudo, recorrente, crônico. Os sintomas são aqueles sintomas de uveíte anterior em geral. Então, o que a gente pode encontrar nos sinais que fala a favor? A alteração da córnea pode ser variável, pode ser lesão epitelial, estromal, pode ser endotelite. Os precipitados ceráticos, como eu falei, geralmente é fino, mas ele pode ser granulomatoso, e se fazendo o teste da sensibilidade, você vai ter diminuição da sensibilidade da córnea nesses pacientes também. É um marco nesses pacientes a atrofia setorial de íris, embora nem sempre ela aconteça, e quando ela se encontra, geralmente ela é setorial. Pode ser difusa, mas geralmente a difusa vai acontecer mais no CNV e também na ciclite de Fuchs. Você costuma encontrar iridoplegia nesses pacientes, então o esfíncter da íris é danificado também pelo vírus, e às vezes esse paciente até fica com uma midríase meio pouco reativa, uma média midríase pouco reativa, depois do episódio de uveíte. A reação de câmara anterior é bem variável, pode ser bastante leve, mas pode ter inclusive formação de hipópio e às vezes até com um pouquinho de sangue nesse hipópio. E muito frequentemente você vai ter uma hipertensão ocular por causa da trabeculite. Quando a gente tem o sinal de Hutchinson, que são as vesículas pegando a ponta do nariz e a base, fica bem fácil, né? Então é um paciente com zoster ocular, e se você tem o sinalzinho de Hutchinson, tem uma chance maior de acometimento como uveíte, que aí você pegou o nervo, o ramo oftálmico do trigêmeo. E esse é um paciente da fundação, que foi quando eu voltei para a fundação lá em 2011, que eu ficava dando a preceptoria da urgência, então ele tinha necrose de pele e você via que ele estava pegando já nefrocraniano, não mexia. O outro olho você pedia para ele movimentar, só que o outro ficava lá paradinho. Esse caso, eu queria que ter Laura do meu lado, quando eu vi esse paciente na urgência. Então, aqui é um paciente com uveíte ativa. Tiago, provável não sei o cavernoso aí, né? Porque Junto. pegou quinto, né? E deve ter pego terceiro, quarto e sexto, pode pegar aí no seio cavernoso. A gente teve também recentemente um caso de um senhor que teve o zoster, evoluiu com oftalmoplegia e pegava V1 e V2, ele tinha hipoestesia cutânea, o zoster só era no V1, mas ele tinha hipoestesia cutânea em V2, que passa também dentro do seio, e depois evoluiu com uveíte persistente. Assim, foi uns 6 meses, eu acho, pra gente conseguir tirar ele da uveíte. E às vezes você fica com corticoide tópico, você até consegue tirar um antiviral, mas o corticoide tópico em dose baixa você precisa de estar usando ainda. Exatamente. Esse paciente era imunossuprimido. Então aqui, um paciente com uveíte ativa, então a gente tinha
uma opacidade de córnea, um edema mais localizado, atrofia setorial da íris com transiluminação. É bem frequente a gente ver até os vasinhos da íris. Isso daqui não é neovaso, é vaso da vasculatura da íris mesmo, com a injeção ciliar. Ele tinha um defeitozinho epitelial também, e aqui os precipitados ceráticos dele eram mais pigmentados, eram os precipitados médios pigmentados. Aqui é um outro paciente, que nessa paciente chamava mais atenção, era uma ceratoveite, mas era mais a ceratite. A reação inflamatória da câmara anterior dela era bem leve até, mas ela tinha aqueles neovasos de córnea também, e respondeu super bem ao tratamento. A opacidade de córnea ficou mínima, os precipitados ceráticos regrediram, ficou sem reação de câmara anterior. Aqui um outro paciente, esse já estava tratado, o olho direito, ele está com midíase medicamentosa. O olho direito, sem nada, o olho esquerdo, você vê que tem uma distorção pupilar, atrofia setorial da íris também, e dava para ver nessas áreas de atrofia a vasculatura da íris. Isso daqui estava com midíase medicamentosa, mas mesmo o paciente sem o midriático, a pupila dele não fechava. Então, como eu falei, sugere etiologia herpética, unilateralidade, lesões da córnea, hipertensão ocular, atrofia da íris, lesões dermatológicas atual ou pregressa. Então, sempre perguntar para o paciente se tem alguma coisa para a gente pensar num zoster, procurar para ver se tem alguma cicatriz. Então, se você tem a distribuição do ramo oftálmico do trigêmeo, pensar em zoster, mas o simples também pode dar alguns grupos de vesículas na pálpebra. Sorologia, na realidade, não adianta absolutamente nada. O diagnóstico aí é clínico, tá? A maioria da nossa população vai ter IgG positivo para herpes simples e para zoster, ou porque foi vacinado ou porque teve catapora. Então, eu nem peço a sorologia. E o diagnóstico pelo humor aquoso, fazer o PCR, dá certeza do diagnóstico, tem uma alta sensibilidade e especificidade, também mas a gente não acaba fazendo no dia a dia. Que não precisa, tá? Para mim, a melhor indicação para fazer PCR num paciente desse é uma uveíte anterior, não está respondendo bem ao tratamento, é hipertensiva, seria para a gente ver de um possível CNV. Seria, para mim, a melhor indicação, mas eu não tenho feito tanto quanto eu queria, porque eu confesso que eu não confio muito nos laboratórios. Então, eu acho que eu vou fazer uma coisa que pode até dar erro do laboratório, pode trazer alguma complicação no procedimento, então eu ainda não me convence o risco-benefício de fazer para a maioria dos pacientes. Então, na herpes, o tratamento vai ser baseado com corticoide tópico e antiviral oral, não adianta antiviral tópico. Isso daí vai acelerar a resolução, diminuir complicações e também prevenir recidivas. A duração do tratamento vai ser variável, como eu vou mostrar, e pacientes imunossuprimidos ou com recidivas frequentes, você vai fazer dose profilática. Doutor Tiago, estão perguntando aqui para o senhor já falar também com relação a crianças, como é que conduz na uveíte herpética, né, e dosagens das medicações. Não é muito comum você ter uveíte herpética em criança, tá? Inclusive, quando eu prefiro acompanhar junto do pediatra ou do infectopediatra para fazer o ajuste das dosagens. Aí você tem que fazer o acompanhamento mais de perto mesmo. Então, isso é dosagem de adulto, tá? A gente usa geralmente ou o aciclovir ou a prodroga dele, que é o valaciclovir, que tem a posologia mais cômoda. Se eu tenho minha desconfiança de herpes simples, a dose é de 400 mg 5 vezes ao dia, é um tratamento prolongado, vai ser mais ou menos 4 semanas. Geralmente eu deixo umas 3 a 4 semanas de tratamento. E se tem alguma coisa que me faz pensar que aquela ou já tem histórico de recorrência, ou me faz pensar que pode ter recorrência, você tem a dose profilática, que é aquela mesma que a gente usa do pessoal da córnea. Isso para o uveíte é empírico, tá? A gente se baseia naqueles estudos REDs do pessoal da córnea. Cada lugar, às vezes, vai fazer de uma forma um pouquinho diferente, tá? Então, isso é a forma que eu costumo fazer no meu dia a dia, mas tem diferença de pessoa para pessoa. No zoster, é uma dose dobrada, aproximadamente 10 dias. A gente costuma fazer de 7 a 14 dias. Casos crônicos, você pode precisar de um tempo maior de tratamento. Valaciclovir, a posologia, como eu disse, é mais cômoda.
E também baixou o preço do Valaciclovir, tá? Você tem outros, você não tem só mais o Valtrex, você tem outros. Corticoterapia tópica você sempre vai precisar, mas lembrar que tem que ser associada ao tratamento antiviral naquela fase inicial. Se você der só corticoide, você vai piorar a situação, tá? Você pode abrir lesão epitelial, complicar muito mais. A posologia vai ser de acordo com a intensidade da inflamação e esse paciente vai precisar de desmame lento. É muito comum, como a Laura falou, a gente precisar manter arrastado ao tratamento nesses pacientes. E quando eu estou usando o corticoide numa dose menor do que 2 vezes ao dia, eu me sinto à vontade de deixar o paciente sem antiviral. Então, quando eu estou com a posologia menor do que 8 em 8 horas por dia, eu me sinto à vontade de deixar sem o aciclovir, tá? Se o paciente não tiver nenhuma lesão epitelial. E costuma ir bem, mas você tem que ficar de olho. Se você tiver qualquer recidiva e você achar que a atividade viral não é imunológica, você reinicia o aciclovir de novo. Agente midriático, você pode usar ou não, a depender do caso. Sinéquia não é tão comum nesses pacientes e você vai precisar de hipotensor ocular muito frequentemente naquela fase inicial. Embora, às vezes, só com corticoide controlou a inflamação, a pressão já baixa rapidinho. E lembrar, não usar prostaglandina nesse paciente. Prostaglandina seria uma contraindicação tanto pelo alveite quanto pelo herpes, tá? Não é aquela contraindicação absoluta, não vou dizer nunca usarei prostaglandina no alveite, mas eu evito ao máximo, e eu recomendo evitar ao máximo, sim. Evolução, desde que tratada corretamente, é boa, no entanto, é frequente a gente evoluir com glaucoma. Essas seriam as principais e ficar sempre de olho em relação à terapia antiviral prolongada, se você usa por muito tempo, monitorar hemograma e função renal. Bem rápido agora, aquelas uveites que não são tão frequentes, mas que faz a gente comer bola e não posso deixar de falar. Secrete hidrocrômica de fluxo, gente, isso é uma uveite bobinha, mas que todo mundo já comeu bola, tá? É uma uveite que tem um baixíssimo grau de inflamação. Às vezes a gente frequentemente a gente não precisa nem de tratar. Esse paciente vai ficar com uma célulazinha ou outra circulando na câmara anterior, às vezes mesmo quando você faz o uso do corticoide. E é frequente você ser iatrogênico nesse tratamento. Então você fica insistindo no corticoide tópico, aquele paciente começa a evoluir com hipertensão, faz uma catarata mais rápido do que deveria por causa do seu tratamento. E é um alveite que tem uma evolução muito boa na imensa maioria dos casos. Ela é um alveite que é unilateral, crônica, como eu disse, baixo grau de inflamação, e o mais característico dela é ter precipitados ceráticos branco-acinzentados, distribuídos difusamente em toda a córnea. Às vezes eles são um pouquinho estrelados, parece que eles têm uns dendritozinhos. O paciente costuma ter heterocromia. Aqui eu estou vendo mais isso, que o pessoal tem olho mais claro, mas como a nossa população em geral tem a íris mais pigmentada, às vezes a gente não consegue perceber tão bem essa heterocromia. A gente só nota uma alteração difusa do relevo da íris, que ela fica mais plana. E é frequente o paciente evoluir com catarata, só que a catarata tem um ótimo prognóstico, você resolve ali com a cirurgia bem feita, e a gente tem que ficar de olho que o glaucoma não é tão frequente, mas tem um risco maior de desenvolvimento. E aqui os precipitados ceráticos estrelados, esse paciente já estava com a catarata, e não é a foto daqui de baixo, mas aqui é um paciente daqui, que aí esse é o olho que não tinha uveite e aqui é o olho que tinha a ciclite de Fuchs. Como eu disse, sempre perguntar se o paciente está usando droga. A gente está usando menos quinolona, os clínicos têm usado menos quinolona oral agora, por causa de alguns efeitos colaterais que têm sido vistos, mas eu já tive, acho que, uns 4 ou 5 pacientes com uveite associada ao uso de moxifloxacino por via oral. Eu sei que a Ana Paula já teve também, Cecília já teve também um caso, né, Céci? Então, é um uveite que é super interessante. E se você não perguntar para o paciente, ele não vai espontaneamente dizer que tomou o antibiótico. Ela é uma uveite aguda bilateral, faz a despigmentação com transiluminação da íris, inclusive parece com essa uveite aqui, essa beit,
Só que a BEIT ela é uma ouvinte idiopática a princípio e costuma ter hipertensão ocular. E às vezes a gente precisa até de fazer cirurgia de glaucoma nesses casos. Mas então é para reforçar a importância de questionar o uso de medicamentos também, porque um caso desse a gente ia deixar passar. Tá? E algumas outras, que a gente também precisa de lembrar da existência. A crise glaucomatociclítica, que também é chamada de síndrome de Posner-Schlossman, que é aquele paciente que tem episódios recorrentes unilaterais de uveite anterior com aumento da pressão. Nesses casos, a gente tem começado a associar com etiologia, tá? Pelo citomegalovírus. A gente tem a síndrome de Schwartz também, que é aquele paciente que está com DR, evoluindo com uveite anterior e também com hipertensão ocular. Lembrar das uveites associadas ao cristalino, né? Então aquelas facolíticas, facotóxicas, e adolescentes, adultos jovens, principalmente orientais, você tem também uma uveite associada à nefrite túbulo-intersticial. Então tem aquelas que são menos raras, mas que com uma boa anamnese, às vezes a gente consegue chegar nelas e que pode ajudar até o desfecho sistêmico de alguma doença que pode vir a ser diagnosticada. Pessoal, como eu disse, eu queria estar aí junto de vocês, queria estar um encontro presencial, isso daqui é de 5 anos atrás, um encontro aí da Fundação. Tava a Adri, tava a Ceci, tava a Bruna, acho que Camila também estava por aí. Vilana, Larissa, doutora Ventura. Então, assim, morro de saudade desses encontros da gente e espero que em breve a gente possa poder fazer isso de novo, né? Desculpa ter me estendido um pouquinho mais. Eu sei que vocês eu não tenho tempo para vocês. A gente tem algumas perguntinhas ainda para poder fazer, mas eu acho que o doutor Marcelo estava querendo falar, né? Exatamente. Tiago, boa noite. Eu estou aqui ouvindo sua aula. Boa noite, doutor Marcelo. E feliz em vê-lo, acompanhando sua carreira, de muito sucesso, e dizer da alegria de vê-lo aí cada dia com mais referência na sua área. Obrigado, doutor Marcelo. A alegria é toda minha de poder estar aí, ter recebido esse convite de vocês. É sempre um prazer. E a gente sempre usa o seu nome como referência para os nossos alunos, os nossos fellows, as pessoas que querem dar um segmento a uma carreira com mais informação e cunho de produção científica. A gente tem como referência algumas pessoas que a gente considera muito e uma delas é você. Então, ficamos muito felizes de tê-lo aqui. Não se esqueça que a gente continua aqui. A todos que nos escutam, o Tiago faz parte do corpo docente da Fundação no que diz respeito ao DINTER, o doutorado intersticial. Eu quero até publicamente agradecer o seu empenho nisso. E isso vai trazer para a região coisas importantes. E a gente só tem a agradecer e dizer que a alegria que a gente tem em ver o sucesso dos outros é muito grande. Você conhece bem a filosofia da Fundação e quando alguém tem sucesso, a gente aplaude de pé. Então, parabéns e, se Deus quiser, vamos nos encontrar outras vezes depois dessa pandemia e, se Deus quiser, vamos dar aquele abraço bem apertado. Então, uma boa noite, parabéns, um abraço para a sua família. Obrigado, um abraço. Vou só aproveitar um pouquinho, doutor Tiago. O pessoal fez umas perguntas só para a gente encerrar respondendo um pouco as perguntas deles, tá certo? Teve uma pergunta assim, nas uveites anteriores mais graves, intensas, se prefere prednisolona ou dexametasona. Eu, sinceramente, eu não vejo muita diferença, não. Eu uso muito dexametasona porque é mais barato. Mas o risco de hipertensão ocular é maior com a dexametasona do que com a prednisolona. Mas eu acho que em relação... A prednisolona, a pergunta é extremamente pertinente, porque a prednisolona tem uma penetração maior no olho, tá? Mas no dia a dia, na prática, eu não vejo muita diferença entre um e o outro. Certo. Uma outra pergunta aqui é se o paciente precisa ter os sinais e sintomas não oculares para suspeitar de uma uveíte por espondilite. Para você desconfiar por espondilite, eu diria que sim.
que ele precisa de ter aquela queixa de uma lombalgia inflamatória. No entanto, para você desconfiar de associação com a LHB27, ele não precisa de ter sintoma nenhum. Então, se chega para mim um paciente jovem, com uveíte anterior, com a baita reação de câmara anterior, não granulomatosa, sinequiante, tem uma chance grande de ser HLA-B27. E, às vezes, ele não tem espondilite anquilosante. Ele pode até desenvolver depois, tá? Mas, para você falar que é espondilite, ele vai ter uma lombalgia inflamatória, provavelmente. Outra pergunta aqui, doutor Tiago, com relação a uveíte herpética. Se o senhor espera, se quando tem lesão na córnea, já começa com corticoide ou espera a lesão cicatrizar para poder começar o corticoide tópico? Eu associo os dois e peço para o paciente me jurar que ele só vai começar o corticoide junto com o antiviral por via oral. Ele me prometeu isso daí, aí a gente começa os dois juntos. Mas eu sei a realidade da gente, tem alguns casos que às vezes é mais, agir com mais parcimônia. Começar o antiviral e depois o corticoide. Tá vendo mais alguma pergunta aí, Cécile? Tem. Uma pergunta aqui. Oi? Você me escuta, Cecília? É Bernardo. Tá ouvindo? Oi, Bernardo. Vamos para... Lógico que, já que o Tiago quer meter corticoide na córnea aberta com herpes, eu não posso deixar de falar, né? Eu acho que se o paciente tiver uma UVI leve, né, e que você puder postergar o uso do corticoide nesses casos, se você conseguir fazer 3 dias de aciclovir, esse paciente já não tem mais o shed do vírus. Então, com 3 dias, mesmo com o epitélio aberto, você tem uma segurança maior de evitar complicações na córnea por conta disso. Tá? Só, se puder, né? Aí vai ter que pesar o quadro da córnea e o quadro da uveíte para ver o que é que merece mais atenção. Bernardo, e não sei se você também concorda... Não sei se você concorda comigo, Bernardo, mas normalmente, quando você pega aquele paciente com aquelas baita lesões epiteliais, eles não estão com a reação de câmara anterior muito exuberante. Na uveíte, quando o problema é a uveíte anterior mesmo, às vezes você tem aquela lesãozinha epitelial, mas ela costuma ser discreta, ela não costuma ser uma coisa muito importante, não. Às vezes é só aquela ceratitezinha, aquela puntata. Até porque, na maioria das vezes, quer dizer, a UVI está relacionado com um quadro que é muito mais estromal ou endotelial, né? Não é tão relacionada com o quadro epitelial do herpes. Exatamente. E aí, realmente, você consegue, na maioria das vezes, ter segurança de usar. Mas se você, por acaso, tiver o que não é comum, essa lesão epitelial muito aberta, só vale esse cuidado. Se você puder esperar esses 3 dias da ciclovir, e aí eu não sei como é que o Tiago prefere, mas eu hoje, até pela córnea mesmo, eu só prefiro usar tudo o sistêmico do que usar tópico. Tem sido pelo menos a rotina de tentar usar o sistêmico, porque é mais fácil o paciente usar e tem a mesma eficácia do que o tópico, na maioria dos estudos que falam do segmento anterior. Para o uveíte, o tópico acaba que não funciona muito bem. Então, a gente já nem tem essa dúvida. A gente manda o sistêmico, manda o via oral. Tiago, Ronald, Tiago. Eu não sei se lhe agradeço ou fico muito chateado que você puxou Cecília para esse negócio aí, entendeu? Eu acho que você tem... eu entendo o seu ponto de vista, Ronald. Você, se vier por aqui, não passe muito perto de mim, não, porque senão eu tenho raiva, viu? Entendeu? Mas independente disso, eu tenho muito orgulho, porque ela seguiu bastante os seus passos e hoje ela sabe um bocado e se ilustra muito em você. Meus parabéns, a aula foi excelente. Obrigado, doutor Ronald. Saudade de você. Tá vendo, doutor Tiago, que eu sofro? Mas é isso, né, Cécio? A gente tem ainda algumas perguntinhas. Tem uma aqui que mandou um caso clínico completo. Eu vou depois abrir o microfone dela para ela só perguntar. Mas o pessoal perguntou se, além das quinolonas, se tem outras medicações que levantam mais a suspeita para causar uveíte. Bifosfonato. Não é muito raro, é mais comum você ter esclerite até, que é o alinconato, é o principal que a gente usa, né? Os pacientes em tratamento para osteoporose.
E agora sim, que fique claro também, são relatos de caso que a gente tem disso daí. A gente não tem imensos estudos dizendo que é a droga que causou aquilo, mas a gente vê isso acontecendo na frente da gente também. Então, tem associação com bifosfonato, principalmente o alendronato, embora seja mais comum a esclerite anterior do que a uveíte. Sulfa, por incrível que pareça, pode dar uveíte anterior também, mas eu nunca tive nenhum paciente. Eu acho e o Cidofovir, as prostaglandinas que a gente usa para glaucoma também, né? Então lembrar Eu delas. já vi relato até com brimonitina também, mas um relato assim. Tem, mas tem, César. Eu vou liberar aqui o microfone, porque ela mandou um caso clínico aqui. Deixa eu só achar. Eu achei aqui ela, deixa eu liberar. Achar. Marcela, né? Que vergonha! Eu queria aproveitar para perguntar para os experts, na verdade, porque eu sou especialista em estrabismo e às vezes chegam os casos mais difíceis e às vezes não tem muito especialista em uveíte para encaminhar, então acaba que você tem que conduzir. Então, era uma menina, 6 anos, estava com há mais ou menos 6 semanas que começou todo esse quadro clínico até ela chegar até mim. Uma acuidade visual, percepção luminosa, o olho relativamente calmo, bem pouquinho hiperemia, uma baita membrana pupilar inflamatória, não tinha granulomatoso, mas tinha uma íris em bombê, a pio estava aumentada, trouxe já ultrassom, ela tinha feito 3 ultrassons, sem nenhuma opacidade vítrea, retina aplicada, não tinha ainda diagnóstico reumatológico, eu pedi investigação, mas não tinha nada na anamnese de importante, nada de queixa articular. Eu pensei em artrite idiopática juvenil, mas se eu precisaria pensar em alguma outra coisa, se eu tinha que investigar alguma outra coisa, o tratamento eu tinha suspendido o Midriacil 3 dias antes, aí eu voltei com cicloplégico, corticoide, de hora em hora, mas estava usando 4 em 4. Aí eu fiquei, meu Deus, espera, vamos lá, que daí eu queria discutir, queria ouvir alguma coisa, ver isso todo dia. Marcela, só me tira uma dúvida. É unilateral ou é bilateral? Unilateral. Unilateral. Assim, vamos ver a opinião dos outros também, mas aí, para mim, obrigatoriamente, nesse momento, você tem que excluir causas infecciosas. A IJ, geralmente, você ia ter bilateral. Você lembra se ela tinha ceratopatia em faixa? Não. Não. Então, talvez um quadro um pouco mais agudo. Como não dá para ver fundo de olho, e esses achados eles não fazem a gente pensar especificamente em alguma etiologia ou outra, você vai depender sim de laboratório. E aí eu concordo inteiramente com você, desse receio em entrar em corticoide com via oral. Só faria isso se você descartasse uma causa infecciosa e esse ultrassom, mesmo ele não tendo opacidade vítrea, com a retina aplicada há 6 anos, né? Aqui no Brasil a gente tem muita tóxico, então pelo não, pelo sim, eu pensaria num tratamento empírico para toxoplasmose. Ela ainda tem reação de câmara anterior? Ainda tem. E quando possível, quando baixar essa reação de câmara anterior, você não consegue ver fundo de olho porque ela está com né? E bem provável, quando você conseguir calmar um pouquinho esse olho, vai precisar de entrar para a cirurgia, para essa pressão, se não conseguir baixar já com 3 hipotensores, é caso bem difícil. Mas aí quando você na cirurgia, você vai conseguir ver fundo de olho e vai poder ajudar em relação à etiologia. Mas assim, desafiador. Mas cirurgia? Cirurgia, porque se você está com 3 drogas diferentes, né, com membrana pupilar, acuidade visual de PL, se você não tratar agora, claro, você vai calmar o olho antes, mas se você não fizer nada, você vai perder o momento de agir. Se você não fizer nada, mantiver desse jeito, você selou a longo prazo.
O VEIT é difícil, né? Esse timing realmente de você tentar entender se mesmo inflamado, mesmo com tudo que tem, se você realmente vai precisar entrar aí, porque realmente com 3 drogas já, né, tem um quadro bem difícil realmente da gente tratar e realmente concordo com o Dr. Tiago de perder o time e de tentar ainda preservar. Eu concordo que aí tem que investigar tudo. Eu acho que tem que ainda ficar mantendo o ultrassom em uma certa rotina, porque esse vítreo ele pode mudar, né? Então, até perguntaram aqui se poderia investigar toxocaríase, né? Pela faixa etária unilateral, tirando o fato de que o vítreo não está acometido, mas poderia até ser um quadro que poderia estar evoluindo para um endoftalmite, por exemplo, alguma coisa do tipo. Né? Então, eu acho que tem que levar isso em consideração e ter o exame, assim, rotineiro, né? Fazer um acompanhamento desse paciente para ver como é que vai ser a evolução. E quando eu falei de cirurgia, parece que assim, quem me conhece sabe que eu sou bem conservador. Então, cirurgia nesses casos não é simples, é mega complexo. Olho de criança inflama mesmo quando não tem uveites. Então, esses olhos, eles fazem uma baita reação inflamatória pelo trauma cirúrgico. Então, você tem que ir preparado para tudo e você faz o exame de fundo do olho no intraoperatório. Porque se você vê qualquer coisa no fundo do olho ali na cirurgia, já sai com a receita daquela coisa específica que você pensou. Gente, eu acho que acabaram as perguntas, né? Queria parabenizar o doutor Tiago pela aula excelente. Eu acho que exatamente o que a gente queria e precisava, uma aula para os alunos, para os residentes, e com certeza enriqueceu a todos que fazem o VEIT, que estão na urgência, que já tem mais tempo de oftalmologia, porque o VEIT é sempre, para quem não faz o VEIT, é sempre um desafio. Até para quem faz o VEIT é um desafio. Pois é. Quer dizer, doutor Tiago, que ele é uma inspiração desde o R1 lá, como nosso preceptor, não me esqueço nunca que ele me ensinou a ver o fundo de olho com OBI, são coisas que ficam para o resto da vida. É uma pessoa maravilhosa, um profissional excelente. Obrigada mais uma vez por ter aceitado o convite, por estar conosco hoje aqui, doutor Tiago. E deixa eu dizer uma coisa, eu dizia que vocês que me faziam perder o cabelo, mas eu perdi muito mais depois que eu vim para cá, viu? Tá vendo? Não devia ter ficado aqui. Volte. Bem, perfeito. Obrigada a todos. Um abraço, doutor Tiago, enorme. E nos vemos quando voltar, quando vier para cá, avise. Pra gente sem dúvida. Sem dúvida. Saudades do fundo do coração. Não é, Laurinha? Verdade. Beijo. Obrigada a todos pela presença. Boa noite. Valeu, Tiagão. Bom lhe ver. Parabéns aí, meu amigo. Um abraço. Tchau, amigo. Valeu. Tchau, gente. Boa noite. Obrigadão pelo convite, tá, gente?